Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolina, sou presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. E no nosso podcast de hoje temos um tema super especial. Vamos falar da jornada do Mil Devs, que é um programa de ação social que nós estamos realizando já há 2 anos com grandes parceiros e que tem o potencial de mudar a vida de vários jovens. E é sobre isso que vamos falar no podcast de hoje. E para isso temos vários convidadas especiais. Gostaria de começar dando as boas-vindas a Juliana Fiuza, que é fundadora e Chief People Officer da Mestra. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Excelente. Temos também Vanessa Andrino, que é gerente de suprimentos do Hospital Israelita Albert Einstein, super parceira, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para começar o nosso bate-papo aqui, temos Letícia Augusto, que foi uma aluna, né, da turma de 2022 ou de 21? Isso, 2022. Do programa Mil Devs e que atualmente é uma colaboradora da Johnson & Johnson na nossa área de tecnologia da informação. Então seja super bem-vinda, Letícia. Sou eu quem agradece. E com esse sotaque maravilhoso lá do Nordeste, será que você pode contar um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória, né? A gente está falando do programa Mil Devs, a gente conhece do lado de cá. Agora a gente queria ouvir um pouquinho do lado dos jovens. Então, conta um pouquinho como estava a sua vida, né, antes de você ouvir falar do programa, como que você tomou conhecimento dele e o que te chamou a se inscrever para entrar, né, nessa oportunidade. Então, a minha família veio da Paraíba, vieram nos anos 70, então eles vieram como pedreiro, dono de casa. Então, como eram 14 tios, no caso 14 filhos que eles tinham, eu fui uma dessas sortudas aí, minha mãe me teve. E a gente sempre passou por muitas dificuldades financeiras, emocionais, porque eram muitas pessoas na mesma casa, então tudo era dividido, então você tinha muitas limitações. E foi nesse contexto que eu fui crescendo, né? E minha mãe sempre se esforçou muito para tentar financiar uma escola particular, pagar. E eu sempre era aluna que recebia os bilhetinhos, por exemplo. Então, eu lembro do primeiro sucesso financeiro que ela teve, que foi quando ela recebeu o primeiro salário mínimo dela. E nesse momento ela pegou o primeiro salário e pagou todas as mensalidades da escola. Então, eram 10 meses atrasados, então foi um alívio muito grande. Então, eu acho assim que esse foi o meu primeiro momento que eu vi, caramba, que legal. Ela conseguiu resolver esse problema que me incomodava, né? Que era receber essa atenção negativa. Então, eu acho que nesse momento eu comecei a pensar o que eu poderia fazer na minha vida. Eu nunca soube exatamente o que eu iria fazer, mas acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Então, dos meus 10 anos de idade até meus 20, eu comecei a pensar. E fui para a área de vendas, fui para a área de farmácia, fui para a área de vender brigadeiro. Eu passei um tempo da minha vida vendendo brigadeiro também. E minha mãe, inclusive, hoje continua vendendo. E foi nesse momento, assim, que eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer, né? Eu, como boa nerd, gosto muito de coisas nerds, de forma geral, de computador. Sempre gostei. Eu tinha um parente que ele sempre me influenciou muito a jogar, a mexer em computador. Ele trabalha na área de TI também. E eu comecei a observar que ele trabalhava de casa, que ele tinha mais flexibilidade no trabalho, que ele conseguia ter mais tempo para a família. E ele estava financeiramente mais bem assistido. Ele não estava com um salário mínimo, ele estava crescendo e sendo reconhecido por isso. Quanto mais ele estudava, mais ele era reconhecido. Isso me chamou muita atenção. Eu disse, caramba, que legal. Minha família nunca teve uma faculdade, ninguém da minha família concluiu uma faculdade. E ninguém nunca tinha saído do salário mínimo. Então aquilo me surpreendeu. Eu disse, caramba, ele estava ganhando mais de 3 mil reais e eu ficava pensando, como que ele, sem faculdade, naquela época ele não tinha faculdade ainda, que ele sem faculdade, só pelo conhecimento dele na área de TI, ele está crescendo. Isso me chamou a atenção e eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso entrar nisso? E em contrapartida, esse mesmo parente meu não me incentivava muito na área de TI. Infelizmente, ainda existem alguns preconceitos, né? E ele dizia que mulheres não eram capazes de se desenvolver na área de TI. E um comentário que me marcou muito que ele disse foi que a mulher na área de TI parece homem. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, como assim mulher na área de TI parece homem? E
eu guardei isso ficou na minha cabeça. Eu era uma adolescente, então minha referência era ele. Então eu disse, não, ele tá certo. Então eu acho que eu não tenho capacidade. Ele disse, a mulher só vai servir para fazer planilhas. E eu disse, caramba, então não vou poder desenvolver nada, não vou poder fazer nada que é legal e tal. Eu disse, caramba. E eu comecei a ver outras meninas. Eu disse, caramba. Eu conheci uma menina uma vez que ela era desenvolvedora. Eu achei que ela era modelo, porque ela era muito bonita. E eu perguntei, nossa, você é modelo e tal? Ela disse, não, eu trabalho na área de TI. Eu disse, caramba, que legal. E ela me mostrou um site que ela estava desenvolvendo, umas coisas que ela estava fazendo. E eu disse, caramba, ela é bonita, ela é inteligente, ela está ganhando bem e ela está bem de vida. E ela é muito inteligente. Então, aquilo que ele falou é mentira. Foi o meu primeiro exemplo, foi na farmácia, quando eu estava trabalhando na farmácia. E isso foi muito legal, porque eu disse, caramba, então talvez eu possa. Talvez eu tenha menos chance, porque não vai ser fácil pagar um curso de TI, que na minha cidade é uns 2.000, R$ 1.000. Então, eu não tenho esse dinheiro. Minha mãe ganhava um salário mínimo e era empregada doméstica. Então, eu não tenho esse dinheiro. Então, eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? E aí, eu comecei a procurar na internet. E aí, eu conheci alguns cursos, comecei a fazer uns cursos na área de TI. E achei legal. Fiz um online, não sei se pode falar o nome. É o Guanabara, que é super famoso. Todo mundo da área de TI conhece ele. Eu fiz também. Aí... Então, eu fiz muitos cursos de Guanabara e comecei a me interessar. E quando eu fui procurando, eu conheci a mestra. Eu achei que eu nunca ia passar, porque eu disse assim, não tem como passar. Primeiro, eu não tive um bom ensino médio. Eu não era boa de lógica. Eu não sou tão boa assim, eu me esforcei muito para passar no Enem. Entrei muito tarde, porque não sei se pode falar do espectro do... Pode, claro. Pronto. Eu tô no espectro autista e tenho TDAH, então para mim... interações sociais e entrar na escola e se desenvolver nesse sentido foi muito difícil. Então, eu senti muita dificuldade nisso. Então, eu demorei em entrar, mas eu me esforcei muito para estudar, mesmo só com o Google e com o YouTube, que o Guanabara que me assistiu bastante em muitas coisas. Então, assim, aprendi muito com ele e comecei a me aplicar para entrar na mestra. Eu disse, eu vou tentar. Pelo menos tentar não custa nada, né? Eu disse, eu vou me expor. E comecei a me inscrever. Eu enviei muitos currículos para várias empresas, não fui chamada. Mas a mestra olhou para mim. E isso foi muito bacana, porque eu não estava me sentindo olhada. Não que alguém teria que olhar para mim, mas naquele momento eu não me sentia vista. Então, eles olharam e apesar de eu ter TDAH e ser autista, eles viram em mim potencial para desenvolver algo na área de TI, que era algo que nem eu mesmo naquele momento acreditava. Então... naquele minuto ali, eu disse assim, poxa, passei o primeiro processo, passei a primeira parte. Legal, eu posso. Tá, a segunda eu não vou passar. A entrevista, vão perceber que eu sou esquisita, que eu, enfim, não me encaixa aqui. Mas aí eu fui passando, foram passando os meses e, caramba, eu fui aprovada. Não foi tão fácil assim, mas foram muitas etapas. Então, quando eu fui aprovada, foi um choque muito grande, eu chorei muito. Eu disse, mãe, eu passei, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a contar, minha mãe não sabia o que era, então ela, legal, minha filha, e voltou a fazer as coisas dela, assim, ela não tinha noção do que era. E, então, assim, foram passando os meses na mestra, eu aprendendo muito com o Rogério, saudade do Rogério, inclusive, e aprendia muito com o Rogério, aprendia muito com meus colegas, eu fiz muitas amizades ali, fiz amizade com a Dani e a Milena, que são duas meninas que sabem muito de programação, aprendi com o Vitor também, que sabe muito. E todos eles estão distantes. Aqui alguns estão no Nordeste, outros estão no Norte. E eu vi, assim, que através dessas pessoas, mesmo com as dificuldades, eles cresceram muito, né, na área de TI, assim, com pouco recurso. E eu vi, assim, me inspirou muito neles e me inspirava muito naquele momento neles. E isso me motivava a continuar estudando, a continuar me dedicando, até o ponto que a gente foi convidado para participar das entrevistas na Johnson. E aqui eu me encontro, extremamente feliz, inclusive. Porque tem sido muito desafiador, tenho aprendido muito todos os dias aqui, tenho amadurecido muito e todos os dias é um novo desafio que eu enfrento, tanto como TDAH, tanto como mulher, como autista. E é muito legal essa superação, é muito legal ter o apoio da Johnson, é muito legal ter passado por essa experiência da mestra. E assim, eu tô muito, muito grata de passar por tudo isso. Então assim, foi essa a minha história, foi aqui que foi da minha situação da família, da minha situação um pouco emocional, e até eu chegar na mestra e na Johnson. Então, é um pouquinho disso. Um bom resumo. A história é linda. E você estava em Recife nessa época? Isso, estava em Recife. Acho que é bacana só a gente compartilhar isso também, que às vezes a gente acredita que as oportunidades só estão em São Paulo, capital,
mas que tecnologia da informação está em todo lugar, porque ao final de contas você precisa ter um computador ou uma internet e você pode estar inserido no mercado de trabalho. Então, você vivenciou toda essa maravilhosa história que você está compartilhando com a gente, superação, em Recife, sem precisar, talvez, se deslocar para um outro centro, continuando com sua família, e realmente é inspirador. E aí eu aproveito, né, levo um pouquinho, né, para a Ju aqui, posso chamar de Ju? Que é muito bacana a gente ver o amor e o carinho, né, que os alunos que passaram pela mestra têm pela mestra. Né? E eu acho que isso é reflexo de como vocês fazem as coisas lá, né? O amor que vocês realmente colocam a alma para ajudar esses estudantes a realizar o seu potencial. Você quer contar um pouquinho para a gente, né, a história da mestra e o que tem sido, né, esse programa específico que a gente tem feito em parceria para a mestra, né, e para você, né, como uma das fundadoras né... Com certeza, né? Primeiro, Letícia, eu ouvi um pouco mais detalhes, eu conheci um pouquinho da tua história, mas é muito emocionante e depoimentos como esse é o que faz a gente, dia após dia, né? A gente fazer o que a gente faz. E o carinho, o amor, eu acho que ele é muito do propósito, né? Realmente a mestra, e eu vou só trazer um pouquinho do meu contexto, como eu cheguei na mestra, eu trabalho como headhunter, né? Para a área de tecnologia e inovação. Então, tem alguns anos que eu já estava um pouco inquieta com essa escassez de talentos e as empresas, né, uma alta demanda de contratação nas empresas. Então, eu comecei a juntar algumas pecinhas aí do quebra-cabeça, falar de pessoas, empresas, tecnologia. Eu falei, poxa, eu acho que uma hora a gente vai ter que formar, né? Porque o nosso sistema educacional ele não forma na velocidade que a demanda ela pede, né? E também alguns pontos, né, que nem a Letícia comentou sobre o valor, né, educação de qualidade custa, né? Então, olhar também pessoas com alto potencial de aprendizagem e não terem esse acesso, falei, poxa, eu acho que tem uma oportunidade aí. Foi, eu, em paralelo à consultoria que eu trabalhava, né, então, eu pude contratar alguns times em algumas empresas e tudo mais, foi bem bacana, grandes empresas, mas eu sou uma pessoa inquieta, estou sempre buscando mais e mais inovar e trazer soluções. Então, eu, junto com outras duas pessoas, a gente resolveu realmente olhar para o público de pessoas com deficiência, porque por conta da alta demanda de contratação nas empresas, né, as cotas e tudo mais, a dificuldade que as empresas têm, falou, vamos desenvolver alguns módulos aqui de soft skills, né, de comportamento. A gente sabe que existe uma questão de baixa estima, inclusive, da pessoa com deficiência, ela acaba não ocupando posições de maior liderança, às vezes por receio, enfim, tem várias características aí da pessoa com deficiência. Eu estou generalizando, lógico, cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio. Mas a gente montou um bootcamp de pessoas com deficiência na época. Foi muito legal, a gente chegou a 70 alunos. E nessa mesma época que eu conheci o Gustavo Maierá, então, idealizador da mestra, que ele falou, poxa, vamos fazer algo grande, vamos junto para a gente abraçar todos, né? Não só pessoas com deficiência, mas a gente trazer pessoas diversas aí para dentro desse contexto. Então, com o nosso olhar para as empresas, né, e entendendo que pessoas não... pela alta demanda, pessoas não precisam pagar pelo ensino da tecnologia, né? Não há essa necessidade. Porém, ao mesmo tempo, a gente precisa viabilizar, né? Por conta do valor ainda dos cursos de tecnologia. Então, com o nosso olhar, né, da perspectiva das empresas e de estratégia de pessoas mesmo, então a mestra, ela desenvolve programas, né, de capacitação, onde a gente faz a atração, a seleção, capacita e conecta com cargos em 3 frentes, que posições de entrada, requalificação e especialização. E aí, falando do programa Mil Devs, para nós, você falou do carinho e da paixão, mas eu também devolvo para vocês da Johnson & Johnson, porque a gente sente isso diariamente da equipe. Isso faz total diferença, assim, o nosso trabalho, que a gente faz muito colaborativo. Então, é muito gratificante poder encontrar empresas como vocês que de fato têm esse olhar, essa dedicação vindo da alta liderança, né?
também. E assim nós começamos. Nós já desenvolvemos alguns programas diversos. A gente tem um carinho especial pelo MilDevs. E a gente tem muito orgulho de falar que já capacitamos mais de 400 pessoas. Nós temos um compromisso social de impacto, então a gente vem sendo preparado para a certificação do Sistema B. Agora nós estamos concluindo o processo, provavelmente no próximo mês nós seremos certificados, mas o que é mais legal de toda essa história é a gente conseguir medir esse impacto. E aí, de novo, a história da Letícia aqui, contada, para mim, é o tijolinho. A gente só vai construindo. Para mim, são tijolinhos que a gente vai construindo. E apesar de, às vezes, falar, poxa, somos apenas uma instituição ou algumas instituições fazendo algo, mas a gente não tem a dimensão do impacto, né? Então, isso que é bacana. Maravilhoso ouvir você. E, Vanessa, antes de eu passar a palavra, eu queria também me incluir nessa história, porque eu também acho que faço parte dela. E eu já contei para alguns de vocês, mas eu estava no Carnaval de 2021 e como eu sou talvez um pouco responsável, eu estava curtindo esse Carnaval no Clubhouse em 2021, né? E aí a gente estava tendo naquela época que o Clubhouse ainda tinha, tava um boom. O Carnaval de 2021, acho que foi 2021, foi o boom, né? Acho que muita gente resolveu passar o Carnaval lá. E aí eu entrei numa sala de startups e as startups começaram a falar quais eram as dores dela. E eu comecei, a dor da startup é dificuldade de talvez emplacar a tecnologia dentro da empresa. E todos os donos de startup falaram, não, para de falar besteira, eu só tenho uma dor aqui que é contratar. Eu não consigo contratar pessoas suficientes para conseguir dar vazão à demanda que eu tenho naquele momento lá. E eu estava lendo, né, várias notícias sobre a questão, né, do impacto que a pandemia estava tendo na educação, principalmente nas escolas públicas, e o desemprego que naquele momento lá estava bastante alto, né, graças a Deus ele melhorou bastante, né, baixou bastante o nível de desemprego, mas naquele momento lá você tinha um desemprego que estava na ordem de 13%, e você tinha essas startups comentando na necessidade de empregar, e você tinha um déficit que depois a gente levantou de, acho que 80 mil posições que não conseguiam ser preenchidas por falta de mão de obra qualificada. E aí o que mais me chamou a atenção, eu sou formado em ciência da computação, então eu conheço a área, é que, primeiro, você não precisa ter uma graduação para poder atuar. Você só precisa ter o conhecimento. Não tem uma regulação como outras profissões. E o segundo, você consegue, através de um mecanismo que seja eficiente como o que a Mestra proporciona, pegar, né, uma aluna ou um aluno que não tem tanto conhecimento e em 6 meses você capacita ela para ela começar a atuar como um programadora júnior. Então, você tem uma demanda muito grande de um lado, você tinha um desemprego, uma situação muito complexa, principalmente para os jovens, né, do setor público do outro, e você tinha 6 meses de uma educação para resolver essa questão. E aí o que a gente precisava para isso? A gente precisava chegar nesses jovens para eles conhecerem que existia essa possibilidade e encorajar eles a abraçar a oportunidade, porque muitas vezes, como a Letícia comentou, né, às vezes você não tem incentivo, né, dentro do ambiente que você está inserido para ir atrás desse tipo de possibilidade. A gente precisava, né, encontrar empresas como a Mestra que conseguissem proporcionar essa capacitação, e naquele momento lá, a gente conversando muito com o Gustavo da Distrito, que é um grande amigo, fica um abraço aí para ele, ele nos apresentou, né, e entrou conosco nesse início dessa ação, então a gente começou junto, né, essa iniciativa, foi até a ideia dele o nome MilDevs, com a visão de conseguir capacitar 1.000 desenvolvedores, né, pensar realmente grande. E aí a gente teve uma primeira turma com 80 alunos, uma segunda que a gente já chegou em 100, a maioria deles já empregados, com as vidas transformadas, assim como a Letícia. E aí agora estamos indo para outras turmas, esse ano a gente quer chegar em 200, e uma dessas turmas a gente está fazendo em parceria com o Einstein, e aí nessa história que a gente está contando, né, entra a Vanessa para contar um pouquinho como que você, né, dentro da sua posição de gerente de suprimento, né, da maior referência em hospital da América Latina,
Como que você se junta a nós nessa história? E, obviamente, eu sei que tem muitas outras histórias lindas do Einstein que você pode compartilhar com a gente. É muito legal essa história, de verdade. O ano passado, o Einstein começou um programa de engajamento com o fornecedor. Então, há mais de 50 anos, o Einstein já toca o tema social lá dentro. Então, isso tem a ver com a nossa origem. Então, ela é uma instituição que está muito vinculada à doação do povo judeu aqui para o Brasil. Então, a gente já traz isso muito forte. E o Einstein sempre fez isso. A gente tem uma unidade dentro de Paraisópolis, a gente tem unidade, a gente apoia Mirim, a gente apoia Goiás, enfim, a gente tem centro de residencial de idosos. Isso a gente teve muito enraizado isso conosco. O ponto o ano passado a gente decidiu compartilhar. A gente decidiu chamar os nossos fornecedores e propor para eles algum projeto. E como que a gente fez isso? A gente tem hoje um programa de avaliação de fornecedores e dentro deste programa a gente tem um pilar lá dentro de avaliação que é ESG. A gente entende que o fornecedor ele precisa ser bom na prestação de serviço, ele precisa estar alinhado com as nossas políticas comerciais, ele precisa estar ok com a lei, mas a gente precisa ser parceiro em alguma coisa que vai além de reajuste, desconto, prazo de pagamento, tem de ir além do que a lei exige. E aí esse tema de ESG, então, foi o nosso gatilho, foi dali que a gente tirou o impulsionador para chamar os fornecedores. E então a gente tem lá o ESG para que o fornecedor seja ouro no Einstein. Com a nota de ESG, os fornecedores começaram a nos questionar. O que eu preciso fazer? O que a gente faz junto? E já a partir do ano passado, o projeto era em parceria. Não basta o fornecedor me apresentar um projeto que ele tenha na instituição dele. A gente quer fazer junto, a gente quer aprender junto. Não existe receita de bolo para esse tema. E a gente do lado de cá sabia fazer muito bem sozinho. Mas junto a gente não sabia também. E aí, entre essas conversas, a Johnson nos procurou. A gente discutiu o que a gente pode fazer junto, E aí o time da Johnson falou, a gente pode fazer o Mil Devs junto. Falei, então me conta um pouquinho o que é o Mil Devs. Nessa jornada, eu já tive 135 reuniões com fornecedores. Em média, 1h30. Porque como não é uma receita de bolo, eu preciso colocar o fornecedor na mesa, vamos falar então. E aí rola uma sessão de brainstorm e a conversa com a Johnson não foi diferente. O que a gente pode fazer, e eis que veio o Mil Devs. O projeto Mil Devs, ele tem muito a ver com a história do Einstein, ele tem muito a ver com a minha história. Então, assim como a Leila, eu também sou uma criança pobre, e que se hoje eu estou aqui contando para vocês, né, compartilhando, eu devo isso a 2 motivos. Estudo e esforço. Eu sou da periferia da cidade de São Paulo, eu também tive de estudar em escola pública, e quando eu me formei, o tema também foi esse. Para que você vai fazer faculdade? Aqui no nosso círculo, a gente não precisa de faculdade. E foi o estudo que me trouxe aqui. Então, eu sou formada em administração hospitalar, eu me formei em 2003, e depois de quase 20 anos, eu fui trabalhar no maior hospital da América Latina. Porque um dia lá atrás eu sonhei. Porque um dia lá atrás eu estudei. Porque um dia lá atrás eu me esforcei. Quando a Johnson veio com essa história, eu falei, meu Deus, tem muito a ver comigo. Estudo, esforço, educação tem tudo a ver com o que eu construí e eu acredito. Falei, puxa vida, então vamos lá. Vamos movimentar o Einstein para um projeto em parceria desta proporção. Porque primeiro era fazer um projeto grande nessa proporção com o fornecedor. Era movimentar internamente, porque eu sou de suprimentos, e eu não contrato os devs, né? Então a contratação sai da área de tecnologia e sai do RH da instituição. E o Einstein tem hoje já um programa, né, que a gente chama PECP, que é um programa de apoio, programa Einstein na comunidade de Paraisópolis. E lá dentro a gente já tem 300 oficinas
Então, seria administrar, né, este programa dentro de Paraisópolis com RH e TI. E suprimentos neste conjunto seria o elo, tão somente. Porque eu não tenho poder de compra, eu não estou em Paraisópolis, né? E eu vim de TI. Trabalhei 11 anos com tecnologia, numa empresa de tecnologia, e eu passei também por essa dificuldade. Por um tempo eu fui PO de produto, então eu cuidava do desenvolvimento de alguns produtos dentro dessa empresa e a gente tinha dificuldade de formação. A gente tinha dificuldade de trazer jovens. A gente... É real isso. E é uma empresa de 20 anos, deve ter hoje uns 600 funcionários, então já era uma empresa de TI grande. Ainda assim, a gente tinha dificuldade de contratação. Então, toda essa história Mil Devs era uma verdade para mim. Falei, puxa, então preciso movimentar essa instituição Einstein, que é 20 mil funcionários, com todos os seus processos, com todas as regras. E a gente tem aprendido com a Johnson, tem aprendido junto com a Mestra, porque já existe, né, uma metodologia, que é outra coisa que eu gosto muito. Então, já existe um processo. E levar isso para dentro da instituição, vender este projeto para a diretoria de TI, vender este projeto para a diretoria de RH, foi também um desafio. Porque era fazer algo em parceria, fazer algo que a gente nunca tinha feito nessa proporção, puxado pelo time de suprimentos, que é um time que não está no dia a dia deste curso. Então, muito me orgulha de ouvir você falando. Eu vim na formatura, então ali ficou materializado essa entrega desse projeto, então eu consegui viver isso, não foi só a reunião, foi a experiência aqui dentro da Johnson no dia da formação do jovem, para eu conseguir convencer todo mundo lá dentro de que vamos fazer. Era o que a gente queria? Não era o que a gente queria? A gente não queria fornecedor engajado? A gente queria fornecedor engajado. A gente não queria fazer projeto junto com o fornecedor? A gente queria, não queria? Então, bora fazer. E a gente tem aprendido junto com vocês, tem sido uma experiência muito legal. E eu vejo que às vezes a gente vai para frente, enquanto Einstein, né? Não estou falando de Mestra, porque a Mestra já tem a metodologia, e às vezes a gente precisa dar uns passinhos para trás. Mas te ouvir falar é o que dá, de fato, é o que dá força para que a gente, não vamos desistir. Tem um desafiozinho aqui, uma pedrinha, vamos tirar e vamos para frente. É muito legal saber que amanhã terão jovens que vão falar e vão experienciar um projeto também junto com Einstein. É muito legal para mim. O que eu adoro te ouvir é que muitas vezes quando a gente fala de ações sociais dentro de grandes empresas, grandes corporações, às vezes fica aquela impressão que é algo que é limitado a uma área. E eu acho que um aprendizado que a gente teve, e que acho que foi bastante forte, é que a gente precisa trazer a empresa toda junto. Na Johnson, por exemplo, a gente já tem uma área de impacto social há décadas, que a gente evitava ficar comentando muito para não parecer que a gente fazia aquilo por marketing, e que era desconectada da área de negócio, porque a gente não queria que tivesse relações. E eu acho que o que a gente amadureceu, o que a gente aprendeu nos últimos anos, é que se a gente realmente quer ter escala, se a gente realmente quer proporcionar essa alegria de poder ter essa contribuição, como você está descrevendo agora, a gente precisa trazer todo mundo. A gente não pode se limitar a uma área, a gente precisa oferecer essa possibilidade para a empresa toda, e pessoas apaixonadas como você vão abraçar a causa e vão fazer com que a organização venha junto. Eu concordo com você, Fabrício. E eu acho que o que a gente teve lá nos últimos anos que tem nos ajudado é o fato da gente ser signatário. Então, hoje o Einstein é signatário da ONU, a gente assumiu 11 compromissos dos 17, e dentre eles a gente tem o 4, o 8, o 10, o 17. Então, o 4 fala de educação, o 8 fala de pobreza, o 10 fala de desigualdade social e o 17 fala de parceria. Eu preciso da parceria, eu preciso fazer isso em conjunto. Então, e eu concordo com você, na instituição a gente fala, lá no Einstein tem um pouco disso também.
segregado a parte voluntária, o social, segregado da área de negócio. Mas os ODS estão trazendo, de fato, porque a gente assumiu esse compromisso. A gente, no último estágio dessas ODSs, não é só fazer internamente, é como eu engajo todos os fornecedores, como que eu engajo todas as parcerias. Então, de certa forma, o último estágio não basta eu fazer aqui dentro, eu preciso fazer em conjunto. Então, usar as ODSs como pano de fundo ou como impulsionador é o que nos puxou, assim, precisamos fazer isso logo. Então, é 2025 a data, então vamos que vamos. Os ODS têm nos ajudado bastante nesse tema. E eu só vou explicar para quem não conhece, né? Acho que né, quem tá nos assistindo aí, né? E falar para a Letícia também, né? Não sei se você conhece ou não, né? A ONU, ela criou um pacto de objetivos de desenvolvimento sustentáveis até 2030. E aí várias instituições definem metas intermediárias. A Johnson também, a gente tem os nossos objetivos para 2025, para a gente chegar lá em 2030 já com tudo que a gente se propôs coberto. Então, um dos nossos objetivos é auxiliar 1 milhão de profissionais a se capacitarem para poder atuar na área da saúde. Então, o MilDevs ajuda nessa ODS também que a gente tem como objetivos. Mas acho que o principal aqui é que bom que a gente tem a ONU liderando esse pacto, que bom que a gente está tendo as organizações, né, aderindo a ele e levando a sério ir nessa direção desses objetivos. E eu não tenho dúvida que, enquanto ecossistema, a gente consegue alcançar muito mais do que se a gente tentar fazer isso de uma maneira isolada e pontual, porque juntos a gente consegue ter escala. A gente nunca vai chegar a 1.000 desenvolvedores sozinhos. Agora, juntos, Einstein, Mestra, Johnson e várias outras empresas, eu não tenho dúvida que é só questão de tempo. Se vai demorar até 2030 ou se a gente vai conseguir chegar em 2025, aí depende, né, de outras empresas que estejam nos assistindo quererem entrar nessa história conosco. Essa história está só começando, então tem ainda muitos capítulos a ser escritos e muitas empresas podem nos ajudar a contar essa história. E Letícia, voltando para você agora, né? Então você pegou e fez a sua jornada, se formou no MilDevs, foi contratada pela Johnson. Conta, né, para outros jovens que estão sonhando em ter uma oportunidade como essa, né, poder trabalhar para empresas, né, como Johnson, como Einstein, né, como Mestre, como tantas outras. O que é, de fato, hoje em dia, você está aqui conosco? Como você se sente como pessoa e como isso tem ajudado a mudar, talvez, a vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor? Então, antes eu queria complementar tanto a fala da Ju quanto a dela, que, inclusive, eu achei muito legal que você trouxe, porque o MilDevs, ele tem muita qualidade. É uma qualidade, assim, que é muito difícil você encontrar em cursos. Às vezes você faz muitos cursos bons na internet, tem muitos cursos bons, mas existia um engajamento do Rogério, que era um engajamento tão dedicado que ele estava no sábado, no domingo, ele pegava 1 hora de manhã, 1 hora de noite para ajudar os alunos. E se você precisasse de ajuda para ficar com ele até 11h30 da noite, ele estava lá com você. Então, assim, era ou você aprende ou você aprende, entendeu? Não tinha... Eu tenho um computador ainda, que ele tem 3 pixels, assim, enormes. Então, eu não conseguia ver. Minha telinha era isso aqui. Então, para eu codar, eu codava com aquilo ali, ele era lento. Do nada, ele desligava. Então, uma coisa que a Mestra faz, que eu acho muito bacana, que eles diziam assim, não, se seu computador parar, a gente arranja um para você. E você não precisa de computador. Teve um tempo que o Rogério estava ensinando o pessoal a fazer pelo celular. Então, assim, pode ter certeza que se vocês continuarem investindo nisso, vocês impactam muito a vida de pessoas que às vezes teve uma pessoa que me perguntou, eu não tenho computador, não tem como eu participar. Eu não vou conseguir entrar nessa área, eu não tenho nem como comprar um computador, nem que seja usado. Então, assim, que é um impacto muito grande mesmo. E além da qualidade, entendeu? Então, só complementando o que você falou, então, assim, é um projeto muito, muito bacana. E quanto à Johnson, assim, é um sonho trabalhar aqui. Inclusive, a gente passa na Mestra por um processo de mentoria, né? A gente tem uns mentores aqui dentro. E o meu mentor era um funcionário aqui que me ajudou a pensar, né? Como é que eu queria
formar minha carreira, quais empresas eu gostaria de trabalhar. E a primeira empresa foi a Johnson. Queira puxar sardinha ou não, foi a Johnson. Então, eu disse assim, não, a Johnson é onde eu queria trabalhar, mas eu pensava novamente, não vou conseguir entrar na Johnson nem a pau. Então, assim, eu disse, mas vamos botar em primeiro lugar aqui. Aí fui botando outras empresas, fui pensando qual era o meu perfil, o que é que eu queria construir. Então, assim, o que eu poderia dizer para outras pessoas é que, na minha família, ter essa atitude de acreditar, mesmo que um pouquinho, que eu poderia passar na Mestre, que eu poderia entrar na Johnson, mudou minha vida completamente. Porque, por exemplo, teve um tempo que eu estava estudando, que eu estava com o VS Code, não sei se pode falar os nomes dos editores, editores de texto, de programação. Então, eu estava lá com muita fome. E eu lembro que eu fui abrir minha geladeira e eu só tinha 3 ovos, eu não tinha comida. Eu tinha um pouquinho de cuscuz e 3 ovos e tinha só metade da soja. Soja é 4, na minha cidade é R$ 4. Era 500 gramas. Então, assim, eu comprava soja para minha mãe não ter que mais vender brigadeiro, assim, pensar em vender muito brigadeiro, porque não tinha dinheiro para comprar frango ou ovo. Então, a soja era R$ 4 e durava pelo menos a semana. O gosto era horrível, mas assim... Aí eu lembro que eu olhei aquilo e eu pensei, caramba, que saco. Eu tô estudando pra caramba, eu acordo de 6 da manhã, durmo de 1 da manhã e não sai, eu não tô conseguindo emprego na área, eu começava a me desesperar muito. Então, assim, foi muito difícil essa época. Foi a época que a gente passou necessidade de passar fome, as contas chegando e a gente tinha que escolher, fazer aquela questão de boleto, assim, qual boleto eu vou pagar. Então, eu tento me divertir com essa situação, mas foi uma situação tensa, mas foi engraçado por um ponto, né? Que a gente tenta se divertir para deixar a situação mais leve, né? E aí teve um momento que quando eu fui chamada para Johnson, foi até a moça que me ligou. Nossa, eu chorei tanto quando ela ligou para mim. Ela ligou para mim e disse assim, olha, você passou no processo da Johnson. E aí ela foi me passando. E eu, nossa, você tá certo, você ligou para a pessoa certa? É Letícia, vejo. Ela, é Letícia, não, mas não tem outra Letícia, não? Não, é você mesmo, tá bom. Aí ela disse, você vai receber tanto de refeição, você vai receber tanto de salário, você vai receber isso, esse benefício. E eu, nossa, a ficha não caiu, eu disse, eu vou ter plano de saúde. Eu não vou mais precisar acordar de 4 da manhã para ir pro posto, ficar lá na fila, e só ser atendida de 1 da tarde. Eu vou ter plano de saúde. Eu disse, eu tô muito metida, né? Então, se você for começar a trabalhar numa empresa de TI, seu primeiro impacto vai ser no plano de saúde. Você vai ter um plano de saúde, você vai poder ir no médico. E vai ser muito bacana, porque você não vai ficar na fila. Então, o outro impacto é o vale-refeição, se sua empresa tiver, né? Que, para mim, a Johnson é maravilhosa nisso. A Johnson tem, na minha opinião, um dos melhores vales que eu já vi. É basicamente um salário. E hoje, por exemplo, minha geladeira está cheia. Então, não tenho só 3 ovos, eu tenho 2 bandejas de ovos. Então, a situação já melhorou bastante. Então, assim, toda semana eu consigo comprar comida. Isso, para mim, para quem tem uma baixa renda, você gastar R$ 1.000 no mês é muito caro. Então, a gente gastava R$ 300 por mês. E era o que tinha, R$ 200, R$ 300 que minha mãe vendia brigadeiro e eu tinha que estudar. Então, a gente ficou nessa dinâmica. Então, esse foi o segundo impacto. O terceiro impacto é no salário, que você consegue pagar uma faculdade ou até pagar o ônibus para ir para a faculdade, que eu não tinha dinheiro para pagar o VEM, né, que lá na minha cidade é um VEM. Então, você tem acesso para uma faculdade, você tem acesso para pagar uma faculdade EAD ou até presencial. Eu estou fazendo 2. Então, eu faço uma EAD para continuar aqui na Johnson, viu, Fabrícia? Tem que falar, fazer essa linha do meu lado. Vou terminar para o final do ano. Ó. Já me enquadrem para o TS, que eu adoro São José dos Campos. Tô brincando, viu? Adoro meu chefe. Mas, assim, eu acho que o salário não é o mais importante, né? É o acesso. Então, o salário, ele te dá acesso a algum outro conhecimento. Se você souber usar esse salário inicial da área de TI, você consegue aprender mais, estudar mais, você consegue se desenvolver, você consegue ajudar a sua família também. Eu tenho ajudado muito a minha mãe, eu pago a faculdade da minha mãe agora, enquanto ela está fazendo faculdade de farmácia. Minha mãe tem 50 anos, então ela tem se esforçado muito. Ela é jovem. Ela é jovem. Ela nunca ela nunca teve um trabalho assim que pagou mais de um salário mínimo para ela. Então o meu sonho é que minha mãe entre na área de farmácia, que ela seja uma farmacêutica. Então, meu sonho dela também, né? Não é só meu não, tá? Então, falta 2 anos para ela se formar, 2 anos e meio. E aí, a gente está se esforçando nisso. Então, assim,
o que eu poderia dizer para outros jovens é que eu estou impactando a minha vida, a da minha mãe, e eu penso muito um dia em construir minha família. Então, eu quero muito ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero muito que meus filhos eles tenham boas oportunidades, que eles possam jogar um videogame, que eles possam ir para uma escola de qualidade, que eles tenham acesso à saúde, entendeu? Então, é um impacto que você tem muito longo em toda a sua vida, atual e no futuro. Então, por enquanto, tem sido essa a minha experiência com o impacto que a Johnson e a Mestra causaram em mim, na minha vida, né? E é o que eu poderia dizer para outros jovens, né? Com certeza vai inspirar vários, Letícia. E, Ju, eu vi que você já estava lá em Paraisópolis com uma turma, né, obviamente em parceria com o Einstein. O Einstein faz um trabalho maravilhoso, voluntário, né, com a comunidade lá de Paraisópolis. Conta para mim como é que foi estar com aqueles jovens. Eu vi que você postou, acho que semana passada. Foi muito bacana. Lá eles fazem no PECP, né? Participam de um encontro de multi-entidades. Então, são líderes locais que o tema é educação. Então, assim, para mim, poder participar e ouvir desses líderes, né? Né? Realmente, assim, o cenário local faz toda a diferença. Então, lá tinham diferentes líderes, né? Discussões aí de alto nível mesmo, bem em cima da realidade que a Paraisópolis vive, né? E colocar alguns pontos que foram bem importantes para nós que estamos, né? Recrutando, aliás, um spoiler aqui, nós estamos com mais de 1.000 pessoas inscritas nessa próxima turma. Ainda temos quase 2 semanas de divulgação. Mas o nosso trabalho ali com o PECP, com o Einstein, ele é local da Paraisópolis mesmo, então para mim foi bem importante. Eu quero participar de outros. E vocês estavam convidando várias empresas a conhecer o serviço comunitário que vocês fazem lá. Aliás, eu estou devendo essa visita para a dona Thelma, né? Tem que combinar de ir lá. E é muito legal. Esse é outro ponto que é muito interessante lá em Paraisópolis, que tem muito a ver com o que a Letícia falou, que é gratidão. O Einstein lá dentro, a comunidade lá dentro, tem muita gratidão pelo que a instituição faz em Paraisópolis, e de fato é um projeto voluntariado, não tem isenção fiscal, não está relacionado com isenção fiscal, é realmente voluntariado. E a comunidade responde isso com gratidão, que é o que a Letícia acabou de falar. O quanto você tem, a Johnson, né, e o projeto Mil Deves tem impactado a vida dela, o quanto impactou a vida da mãe dela, e ela viver isso, e ela verbalizar isso é muito legal, porque é o que a gente vive em Paraisópolis. É a criança, né? É a mãe que foi resgatada de um pai que, enfim. Lá tem muitas histórias parecidas com a sua, de jovens, mas também tem de mulheres que é arrimo de família, então as costureiras que costuram para conseguir vender alguma coisa. Tem o curso de culinária para vender o brigadeiro lá dentro de Paraisópolis mesmo. Então, é muito... Essa é outra coisa que a gente vive. Então, esse projeto Mil Deves, ele tem muito a ver com a história também do Einstein, né? Não só com a minha, mas do Einstein, porque é essa gratidão diária. A gente entra e sai de Paraisópolis, eu vou muito lá, né? Por conta dos projetos com os fornecedores, porque esse é outro ponto. Muitos fornecedores não conhecem esse projeto, muitos funcionários não conhecem, inclusive. E eu tenho levado os fornecedores para conhecer esse outro lado do Einstein de ser. A gente é rotulado por um hospital rico, que cuida de rico, para pessoas ricas, e a gente, por muitos anos, realmente não divulgou esse outro lado e o fornecedor não conhece. E a gente tem feito visitas uma a cada 15 dias com os fornecedores, contando essa história. E fazendo o convite, venha participar. E o projeto Mil Deves é um projeto que eu tenho estimulado os fornecedores. Vamos participar desse projeto junto com a Johnson e com o Einstein. A gente quer que mais fornecedores façam parte desse ecossistema. A gente não quer fazer coisas separadinhas, várias coisas separadinhas. Por que a gente não se junta e faz uma grande coisa, que é o que você falou de escalabilidade, né? Uhum. Enfim, aos poucos, é o que a Gil falou, né? É uma pedrinha, um tijolinho a cada vez. Você fala hoje, você fala amanhã, você coloca lá no programa de avaliação do fornecedor, você traz o tema, visita, coloca na internet, e aos poucos a gente, de fato, vai mudando a visão que os fornecedores têm da instituição, a visão
dos projetos em parcerias, então não é só para ganhar o ponto, não é só para aparecer na mídia, mas não. Eu tenho percebido que muitos fornecedores é de essência, sabe? Como esse projeto Mil Devs, é de essência, não é pelo ponto, não é pela mídia, não é... É por transformar realmente a vida de uma outra pessoa. E a gente que é grande, a gente consegue fazer isso. E se a gente não puxar, Fabrício, quem vai puxar? Acho que é um excelente ponto. E, pessoal, a gente precisa estar concluindo nosso bate-papo aqui. Eu estou adorando a nossa conversa, mas eu gostaria de, para poder encerrar, convidar, né, cada uma de vocês a falar um livro, um filme que vocês indicam para quem está nos ouvindo. Então, vou começar com a Ju e aproveito para fazer um comentário aqui. Eu acho que a alma do Mil Devs é a mestra. Eu acho que quando a gente vê o carinho, né, que a Letícia fala, né, do processo que vocês passaram, eu não sei se a gente teria conseguido ter o êxito que a gente teve até o momento sem vocês terem a paixão que vocês têm para fazer o que vocês fazem e na eficiência de transformar a vida desses jovens, porque não é fácil por todas as dificuldades. Então, eu queria né, parabenizar, né, vocês e reconhecer isso aqui, mandar um abraço, né, para o Gustavo Maisá também, né, e Gustavo Araújo, que nos apresentou. E com isso, passo a pergunta para você fazer seus comentários finais e falar o livro, mas bem rapidinho aí. Não, bem rapidinho. Para nós, assim, o sucesso, a vida transformada é o emprego, né? Então, quando a gente tem as pessoas empregadas e, né, graças a Deus, a gente tem uma porcentagem alta de jovens que foram empregados através do programa, mas é muito do emprego, né? E da gente trazer essa perspectiva aí para frente. O meu olhar, pensando no emprego e na carreira, né, e olhando para as empresas, é como que as empresas podem, cada vez mais, a gente chamar para essa responsabilidade social e falar vamos. Então, ontem eu participei de um evento da Startse, hoje comecei a ler um livro que eu fui sorteada, inclusive, no evento, que se chama Organizações Infinitas, né? E ele fala do loop, do infinito, né? E traz algumas características de organizações com esse tom mesmo de serem infinitas e trazer o propósito para dentro disso e seguir além. Então, é um livro que eu comecei hoje, estou gostando. O autor, são 3 autores, não vou lembrar o nome dos 3, né? Mas tem o Júnior Pornelli, que é um dos, enfim, da liderança e da Startse e tudo mais. Mas eu acho muito interessante, quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, que vale a pena. Excelente dica. E Vanessa, algum filme, algum livro que você queria compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Eu quero compartilhar com vocês um filme que eu assisti no final de semana, chama Dois Corações. Ele é um filme que fala muito sobre solidariedade e como a gente consegue ser solidário até nos momentos difíceis. Então, como o tema Mil Devs tem muito a ver com social, vale a pena assistir esse filme. Eu assisti no Netflix. Fica a dica aí para o fim de semana. E Letícia, qual que é a sua dica para gente? Então, eu tenho uma dica de um livro que eu li recentemente, se chama Manual do Autismo, e como eu sou de todo o espectro do autismo, então eu achei muito interessante, porque ele dá algumas sugestões de como fazer algumas terapias e alguns tipos de tratamento que existem, então você começa a ter uma amplitude do que é o espectro e como você pode aprender com ele, né? E eu tenho aprendido muito, usado algumas das técnicas que o livro orienta e que ele fala de terapias. Tenho tentado como psicóloga e tem funcionado. Eu gosto muito de livros práticos, né? Call to action, né? O livro que chama você para ação, para você fazer alguma coisa. Legal. Eu achei interessante, então essa seria a minha dica de leitura. Excelente. Eu acho que a gente com certeza precisa, né, entender melhor, eu acho que, né, o mundo autista para a gente poder incluir e poder se beneficiar de talentos como você. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço isso. Muito obrigada. Acho que a gente, né, acho que organizações como a Johnson, eu tenho certeza que o Einstein também e tantas outras, cada vez mais vê a importância, né, de fazer esse trabalho de inclusão, porque, sem dúvida alguma, a gente precisa de talentos produzindo e ajudar o nosso país a crescer. Mas obrigado pela dica, adorei ela. Nossa, agradeço. Agora faltou... A minha dica, eu vou falar de um filme que impactou muito quando eu era mais jovem, que chama Era Uma Vez na América. Em resumo,
o ponto que chamava muita atenção era o protagonista do filme, que era uma pessoa bastante talentosa, mas pelas circunstâncias da vida e pelas escolhas que ele fez, ele acabou não realizando o potencial dele. E aquilo mexeu muito comigo, sobre como muitas vezes não basta você ter talento e ter o potencial para poder fazer grandes coisas, mas se você não consegue, às vezes, ter um ambiente que te ajuda, ou você ter sabedoria para fazer escolhas certas, e para isso muitas vezes é importante ter mentores, dificilmente um jovem vai conseguir fazer essas escolhas sem ter esse tipo de apoio, é algo que pode fazer com que a trajetória de uma vida seja bastante próspera, ou seja uma vida que você, infelizmente, não consegue alcançar aquilo que você poderia. Então, essa é um filme que eu assisti que mexeu muito comigo. Não sei se alguém quiser assistir, obviamente, fica a dica aí. E para a gente poder concluir aqui, pessoal, acho que esse podcast, ele é um podcast que realmente mexe com a gente, porque fala de algo que está muito ligado, né, ao nosso propósito, né, o que a gente acredita, o que a gente faz. O que eu poderia dizer é que, ouvindo a história da Letícia, de tanto outros jovens que têm oportunidade através desse programa ou de outros programas, acho que não fica dúvida que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente ficar contemplando os desafios que a nossa sociedade tem e falando que não tem como mudar. Tem sim. E acho que todo mundo pode fazer alguma coisa e juntos a gente pode fazer muito mais. E eu aproveito para convidar empresas que queiram colaborar com esse ecossistema do MilDevs, entrar em contato com a gente. A gente tem possibilidade de abrir muitas outras turmas, de patrocinar vários jovens como nós fazemos, como o Einstein está apoiando. E eu não tenho dúvida que cada vez mais a soma desses esforços vai ajudar a gente a mudar a realidade do nosso país. Então, deixo um grande abraço a todos e saio super feliz aqui desse nosso bate-papo. Um abraço a todo mundo. Abraço. Um abraço, Bom, gente. gente.